Empregó mendigo, mas a o seguilón arrua, ela descobre segredo chocante. A noite caía como veo escuro sobre a cidade, iluminada apenas pelo brilho trémulo de postes de luz que piscaban como se estivesen alertando sobre algo sinistro. Clara, uma joven cheia de sonos, viu o mendigo naquele canto, encolido, con roupas rasgadas e olar profundo e triste. O coracao dela disparo. Era instante, ela de uma nota, gesto de compaixão. Mas algo na maneira como ele aceitou, como sorriso torto que revelaba dentes quebrados, a fez sentir arrepio na espina. Había algo nele que a intrigaba, como misterio oculto sob a superficie. Ela não sabia que sua decisão de seguir o homem seria a porta para mundo repleto de segredos tenebrosos, enquanto camineia atrás dele, cada passo parecia ecoar no silencio da noite. Ele se movia rápido, quase como se quisesse deixar Clara para trás, mas ela não desistiria tão facilmente. O mendigo virou uma esquina, e avisado de uma loja abandonada a fez parar por segundo. As janelas estilacadas parecían molos vacios, observando. O mendigo hesitou e, por momento, olhou para trás. Lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto. O coracao de Clara apertou. Algo estava muito errado, ela o seguiu por ruas estreitas, nas quais a escuridão parecia engolir tudo. O cheiro de mofo elixo a rodeaba. Manto pesado de tensa o pairaba no ar. E então, ele parou. Acalmou-se em canto, e Clara se espremeu atrás de carro. O que se desenrolou a sua frente era inexplicável. Os olhos do mendigo brilham como se estivesse em contato com algo ou alguém. Ela viu uma sombra se movendo atrás dele, algo que não deveria estar lá. Seu coracao estava na garganta, murmúrio distante a fez gritar. Era sussurro profundo e gélido que agelou até os ossos. A sombra se aproximou, e Clara podia sentir seu próprio medo como uma mão fechada em torno de sua garganta. O mendigo, agora quase espectro na luz da lua, estendeu a mão. O que ele estava oferecendo? Objeto brilhante refletiu sob a luz das estrelas, uma pequena caixa, aparentemente comum, mas Clara sentiu que não era, ela ficou paralisada, sem saber se deveria correr ou ficar. O mendigo virou-se de repente, seus olhos fixos nos de Clara. Como olhar que poderia perfurar sua alma, ele disse: "Você não deveria estar aqui, Clara. Eles vêm para você." O chão parecia tremer sob seus pés. Sua mente gritou, e uma onda de pânico inundou seu peito. O que era aquilo? Quemera eles, hey, antes de continuarmos com essa história incrível, eu preciso te dar aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. De uma rápida checada no botão vermelho abaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu odiaria que você perdesse qualquer conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto estiver lá, aperte o botão de like, isso realmente me ajuda como algoritmo. Me conte nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. Você não deveria estar aqui, Clara. Eles vêm para você. As palavras do mendigo ecoaram na mente dela, como uma sinfonia de aviso e terror. Arrepio percorreu sua pele, enquanto o medo se anineia em seu coracao. O que ele queria dizer com eles? Clara olhou ao redor, mas a única companhia naquelas ruas sombrias eram as sombras dancantes sob a luz da lua. O mendigo começou a se mover em direção a ela, lentamente, como se estivesse desafiando o espaço que a separava. Você precisa ouvir, ele insistiu, sua voz agora baixa e quase inaudível. A tensão estava palpável. Clara, assustada, deu passo atrás, mas seus pés pareciam grudados no chão. Seus olhos, antes cheios de compaixão, agora estavam repletos de misto de curiosidade e pavor. O que você sabe?
Quem sao eles? Ela conseguiu perguntar, sua voz trêmula como folas em vendaval. A resposta dele nunca chegou. Uma luz ofuscante apareceu ao fundo, carro se aproximando a toda velocidade. Clara instintivamente recuou, se misturando a adrenalina, o medo. Os faróis iluminaban o espaco ao redor de forma intermitente, criando uma cena de filme de terror. O mendigo se virou bruscamente, como se sentisse a presença do veículo. Ele virou as costas para ela, e Clara pode ver sua expressa ao mudar, do medo a resignação. Você não pode ficar aqui, Clara. Ele se está ouvindo. Não é seguro, ele sussurrou novamente, e a sua voz tinha tom quase profético. Então, ele desapareceu nas sombras. Onde ele foi? O carro parou abruptamente e dois homens saíram apressadamente. Eles não pareciam amigáveis. Clara segurou a respiração, escondendo-se atrás do carro. O que eles queriam? O que estava acontecendo? Os homens começaram a perguntar ao mendigo algo que ela não conseguia ouvir, suas vozes soando ríspidas e descontroladas. Deles gesticulou com raiva, e ela pode ver o punho fechado. MNO se formou em sua garganta, sentiu vontade de gritar, mas a sensação de incapacidade a paralisava. Ela sabia que deveria correr, mas uma parte dela estava presa, como animal acuado, esperando. De repente, dos homens se virou, seus olhos escaneando a escuridão. Clara se encolheu ainda mais, seu coração acelerando. Ela está aqui. Gritou ele. Aquelas palavras cortaram o ar como uma faca afiada. Clara virou-se em direção à saída da rua, mas seu corpo não se movia. Todos os músculos dela estavam tensos, como se algo invisível a mantivesse presa. O outro homem agarrou o mendigo, e antes que Clara pudesse processar o que estava acontecendo, ele começou a gritar. O som era tão angustiante que parecia atravessar o silêncio da noite. Ela não sabe. Não pode saber. Ele implorava. O brilho dos faróis iluminava suas feições, e Clara sentiu misto de compaixão e terror ao vê-lo tão vulnerável. Mas em meio àquela cena caótica, pensamento cortante a atingiu. Ela precisava sair, mas se eles a encontrassem, então ela ouviu uma voz familiar ao longe. Clara. Onde você está? Era a voz de Lucas, seu irmão, tão calorosa e reconfortante, mas nesta situação, parecia distante. Instintivamente, ela gritou por ele, grito ensurdecedor que reverberou nas paredes da noite. A expressa o dos homens mudou, visivelmente alarmados. Ela precisava de plano, de jeito de escapar. Enquanto seus olhos se regalavam ao ver o desespero no rosto do mendigo, ela sentiu que o tempo estava se esgotando. Clara, ven a mim. Gritou Lucas de novo. Mas a questão permanecia, se ela se afastasse, o que aconteceria como mendigo? O que aqueles homens queriam realmente? En aquele momento crucial, quando a decisão pesava como uma ancora em seu coração, Clara hesitou o que ela realmente deveria fazer agora. Clara sentiu seu coração disparar. O grito dela ecoou nas sombras, cortando a tensão como uma faca. Lucas. Ele estava tão perto, mas a distância parecia insuportável. Os homens trocaram olhares. A agitação deles era palpável, e a raiva no rosto do que segurava o mendigo era assustadora. Clara só queria correr, se esconder, mas suas pernas pareciam de pedra. MNO apertava seu estômago. O mendigo, agora agarrado pelo homem, estava em sérios apuros. E não vou deixar você. O mendigo gritava, sua voz rasgada pela dor. Clara sentia as lágrimas quentes brotarem, mas não tinha tempo para isso. Ela precisava fazer algo. A urgência da situação a obrigou a agir. Lucas. Gritou novamente, sua voz falando. De repente, impulso a invadiu. Ela se afastou da sombra do carro,
decidindo correr nadie cao do irmão. Mas a imagen do mendigo sendo agredido puxaba de volta. Ela não podia deixá-lo para trás. Os homens estavam nervosos, os olares fixos em Clara, como se soubessem que ela era a chave do que quer que estivesse acontecendo. O que eles queriam dela? O que o mendigo sabia? O carro ainda estava lá, faróis acesos, iluminando de maneira cortante a cena. E então, no instante seguinte, o homem que segurava o mendigo gritou: "Se você não se esconder, Clara, ninguém estará a salvo." A voz dele era aviso, uma ameaça. Clara parou, seus músculos se contraíram. Como ele sabia seu nome? A noite estava carregada de mistério, e a única coisa que ela podia sentir era o peso da decisão que tinha que tomar. E se eles quisessem algo mais dela? Tremor percorreu sua espina. Lucas estava se aproximando, as vozes ao longe se misturando em turbilao confuso. Clara, eu estou aqui. Rápido. Ele instou, as mãos dela tremerão. O que ela faria? Ajudar o mendigo, ou correr para ficar segura com Lucas? O grito agonizante dele a assombrava. Ela sentiu desejo profundo de ajudar, mas também a necessidade de proteger a si mesma e ao irmão. Nesse caos, uma nova figura surgiu na escuridão. Uma mulher, alta, de cabelos longos e negros. Ela parecia tão fora de lugar, pairando entre a luz e a sombra. O coração de Clara disparou novamente. Quem era ela? O que tinha a ver com tudo isso? A batalha interna de Clara crescia. Ela olhou para o mendigo, que se esforçava para se libertar, e depois para Lucas, que estava quase ao alcance, visivelmente preocupado e confuso. O tempo estava se esgotando. Clara, você precisa vir. Lucas chamou, sua voz misturando urgência com medo. Mas algo dentro dela, uma centela de coragem, fez com que ela hesitasse. Era como se a mulher na sombra estivesse chamando a atenção dela, sugerindo que havia mais naquela história do que ela poderia imaginar. Quando finalmente Clara tomou sua decisão, algo abalou o chão sob seus pés. Estrondo, como se o mundo estivesse virando. Todos os solares se voltaram para a mulher. O que estava prestes a acontecer, o medo cresceu e o mistério envolvendo aqueles homens, o mendigo, e agora a estranha mulher a consumia. Clara sabia que a sua vida nunca mais seria a mesma, mas o único pensamento ecoava em sua mente, o que realmente estava acontecendo naquela noite. Clara sentiu o chão se mover sob seus pés, e a imagem do mendigo sendo espancado a atormentava. O rugido repentino a fez engasgar. A mulher, que antes parecia uma sombra distante, agora surgia como uma tempestade. O olhar dela ardente e intenso, como se pudesse ler os pensamentos de Clara. Rápido, Clara. Lucas gritou, puxando-a pela mão, mas ela hesitava. O mendigo era desconhecido, mas as súplicas dele se entrelacavam nas batidas aceleradas do seu coração. Ele precisava de ajuda. O homem que o segurava parecia pronto para dar golpe mortal, e a cena à frente era filme de terror em plena luz do dia, mas quando Clara olhou para a mulher, viu algo mais. A figura dela parecia ter uma sabedoria antiga. Estava calma, quase serena, enquanto a confusão e o pânico dominavam a noite. Era como se ela soubesse o que estava por vir. O que está acontecendo? Clara, overwhelmed, fez a pergunta. Mas a mulher não respondeu. Em vez disso, deu passo à frente e estendeu a mão, como se estivesse convocando Clara a seguir. O mendigo gritou de novo, a dor em sua voz cortante e real, fazendo o estômago dela se contorcer, ao mesmo tempo em que sentia pavor, uma curiosidade incontrolável a empurrava. Você pode mudar tudo isso, a mulher disse, sua voz suave, mas firme. O convite é uma ordem. Clara olhou para Lucas, seu rosto era misto de confusão e medo. Clara, não, ele gritou novamente, mas os olhos dela estavam fixos na mulher. O homem que segurava o mendigo olhou para a mulher.
O que quer que estivese acontecendo, a presença dela causava impacto. A tensa cresceu, silenciamento desconfortável tomou conta do lugar. Cada respirada se tornava eco. Clara sentia os solares dos estranos queimando sua pele, sem pensar, passos rápidos se seguirán. Clara comecou a se mover en direção a mulher. Os homens entreolaram-se, confusos. E quando a mulher fez o gesto de novo, Clara sentiu uma onda de coragem. Era agora ou nunca, o mendigo gritou de novo, mas não era só ele. Todos tinham algo a perder ali. Clara alcancou a mulher, segurando a mão dela com firmeza. O mundo parecia fazer uma pausa, o tempo congelado entre aquele toque e a intensidade da noite. Agora, Clara, a mulher ordenou, e brilho intenso comecou a emanar de suas mãos. Os homens à frente citaram, confusos, e o mendigo, mesmo se debatendo, parecia perceber a mudança. Uma luz forte irradiou entre os dedos da mulher, envoltos em uma aura de poder, era como se o tempo estivesse girando em torno dela. Clara sentiu seu coração pulsar com força. A luz estava crescendo, e as sombras pareciam recuar, enquanto o tremor percorreu o chão, mas então, o som de saírens cortou a noite. A sensação de urgência aumentou. Foram apenas alguns segundos, mas Clara queria gritar. Os homens pareciam alarmados e começaram a se movimentar, tomando passo atrás. Precisamos sair, deles exclamou. Clara olhou para o mendigo uma última vez. Seus olhos estavam cheios de terror e impotência. E antes que pudesse reagir, foi puxada pela forca da mulher. Elas estavam se movendo, flutuando. O mundo atrás delas ficava desvanecendo, e a luz envolveu tudo, enquanto a sirene se aproximava, o que estava acontecendo. Qual era o segredo daquela mulher? O que o mendigo soubera para despertar tanto pánico, essas perguntas a atormentavam enquanto se afastavam cada vez mais da noite enigmática. E na escuridão que ficava para trás, a tensão se transformava em apenas eco distante. A luz pulsante ao redor de Clara e da mulher a envolvia como manto. Ela podia sentir a energia vibrando em suas veias, quente e eletrizante, enquanto eram arrastadas para longe daquela cena horrenda. Misto de medo e fascinação dominava seus pensamentos. Você não pode parar agora. A mulher disse, como tom de urgência que a fez estremecer. Cada palavra soava como alerta. Clara olhou para trás, último vislumbre do mendigo, agora uma sombra distante, e seus olhos implorantes ainda a assombravam. O que acontecerá com ele? Como sobressaltou, Clara percebeu que suas emoções estavam se entrelacando com a luz que a cercava. A forca da mulher a fazia sentir-se poderosa, mas também perdida, como se estivesse dancando à beira de abismo. ¿Para onde estamos indo? Clara perguntou, a voz tremendo. Ela não sabia se queria a resposta. O medo de não saber a consumia. Para lugar onde você pode fazer a diferença. A mulher respondeu, e Clara sentiu seu coração acelerar. Mas essa diferença a assustava tanto quanto a ideia de fracassar. Elas estavam agora em uma rua deserta, sombras se estendendo ao redor de prédios silenciosos. O mundo parecia ter mudado completamente, como se tivessem cruzado para uma outra dimensão. A mulher parou súbitamente, puxando Clara junto. O silêncio era ensurdecedor. Clara não conseguia ver ninguém. O medo se apertava em seu peito, enquanto o luar filtrava por entre as nuvens como testemunho triste. Estava só, com essa mulher misteriosa e sua mágica poderosa. Eu precisava de você, Clara, a mulher disse, olhando-a nos olhos. Havia profundidade naquelas íris que pareciam incluir o universo. Era como se pudesse ver todos os segredos que Clara guardava, suas inseguranças, seus sonhos não realizados. ¿Você está pronta para saber quem você realmente é? A pergunta a fez hesitar. Todo medo se intensificou. Quem sou eu realmente? É o que isso tinha a ver como mendigo.
Clara sentiu o peso dessa responsabilidade caindo sobre ela, como uma rocha. Súbito desejo de correr e se esconder tomou conta dela. Mas as palavras da mulher ecoavam em sua mente, você pode mudar tudo isso. Como se sentisse sua agonia, a mulher segurou suas mãos, então Clara notou que a luz que a cercava estava diminuindo. O tempo é curto. Preciso que você tenha coragem. Então, como uma bomba prestes a estourar, viso escomecarama a invadir a mente de Clara. Imagens de passado obscuro, uma cidade cheia de dores, injusticas e o rosto do mendigo, angustiado e perdido. Era chamado para a Acao. Ela viu pessoas, não apenas passantes, mas vidas inteiras entrelacadas em sofrimento. O que único gesto poderia fazer? Você pode mudar o futuro, a mulher insistiu. Nesse instante, Clara sentiu calor subindo por seu corpo. Uma luz interior comecava a brilhar, despertando algo que ela não sabia que existia. Estava assustada, sim, mas também intrigada pela possibilidade de ter propósito maior. Quando a luz da mulher começou a intensificar novamente, Clara percebeu o peso da escola que estava prestes a fazer. O desespero do mendigo, a necessidade de ajuda, tornou-se uma obsessão. Eu quero ajudar, murmura, nesse segundo, sentiu algo se socializar dentro dela, mas uma nova sensação de pavor a atingiu abruptamente. Barulho inesperado, como passos apressados, cortou o ar. Clara virou-se rapidamente, a adrenalina disparando. Precisamos ir, agora. Antes que pudessem reagir, sombras começaram a aparecer na rua, figuras indistintas que se moviam como intencao. Clara sentiu o coração parar. ¿Quemerão aquelas pessoas? Rápido. Móvase. A mulher puxou Clara de volta, e elas começaram a correr. Puxadas pela urgência, Clara olhou por cima do ombro e viu os rostos contorcidos em determinação. Desespero, nele, ardia como fogo. O que aqueles homens queriam? O que Clara realmente fez para atraí-los, e ao correr, as perguntas voavam na mente dela, sem resposta, em meio àquelas sombras que pareciam encenar sua mais profunda inquietação. Clara sentia suas pernas queimando enquanto corria, cada passo ecoando na rua beixa. A mulher puxava, seus olhos cheios de medo compartilhado. O som crescente de passos atrás dela se tornava voz ensurdecedor, alerta aterrador para o que estava por vir. Não pare. Mantenha-se perto de mim. A mulher gritava, e Clara a seguia, ofegante. O medo a paralisava, mas a adrenalina a empurrava adiante. O que aqueles homens queriam? Por que estavam atrás delas? As sombras se aproximavam, revelando rostos que parecían perdidos en frustração e desespero. Desca aquela rua. A mulher apontou para uma passagem estreita, coberta de escuridão. Clara hesitou, olhando para trás, onde as siluetas ameaçadoras se aproximavam. Era uma decisão difícil, mas não havia escola. Elas foram forcadas a se afastar ainda mais de qualquer ajuda. Ao entrar na passagem, o ar ficou denso, como se o espaço estivesse comprimido. Clara olhou novamente para a mulher, agora com os olhos arregalados. Havia uma energia quase palpável em torno delas, uma eletricidade que as mantinha movilizadas. Mas o medo ainda permanecia, como uma sombra, pressionando seu peito. ¿Para onde estamos indo? Clara perguntou, a voz tremendo. A resposta sulcou a mente como acoite. A mulher apenas sorriu, mas era sorriso tenso, que não trazia consolou. Você vai entender, em breve. Havia uma determinação feroz em sua voz, mas Clara não conseguia sentir isso. O eco dos passos ainda ressoava atrás delas, misturado ao som de respirações pesadas. A claustrofobia daquela passagem deu lugar ao desejo frenético de liberdade. Finalmente, elas emergiram em uma pequena praca iluminada por uma única lâmpada, mas mesmo assim o medo não a abandonava. Clara olhou ao redor. Todos os rostos ao redor eram obscurecidos.
As pessoas não pareciam normais, como se a vida nelas tivesse se apagado. O ritmo de seu coração disparou. Precisamos encontrar abrigo, a mulher sussurrou, puxando Clara em direção ao edifício em ruínas. Mas a ansiedade a envolvia como manto pesado. O que está acontecendo? Clara perguntou, a voz rouca. Eles não vão parar. Eles sabemos que você pode fazer, a mulher disse, o olhar firme, mas que também transparecia uma vulnerabilidade. Clara franziu a testa, confusa. O que ela podia fazer, barulho repentino interrompeu seus pensamentos, grito distante que ecoou pela praca. Clara paralisou. Foi isso o que aconteceu como mendigo. Uma imagem clara, seu rosto atormentado, passou por sua mente. O que você fez para que isso acontecesse? Foi você quem decidiu. Agora é hora de agir, a mulher a confrontou, e Clara poderia sentir a pressa ao ascendente dentro dela. Agir? Como assim? Eu sou só uma garota. Clara se sentiu pequena e insignificante novamente, o peso da responsabilidade esmagador. Não, você não é. A mulher gritou, o desespero em seus olhos agora mudando para uma chama de esperança. Você é a única que pode domar essa escuridão. Mas antes que Clara pudesse refletir, grupo de sombras emergiu da rua, noite densa ao seu redor. Coraco expulsando, voces sussurrantes ecoando. Clara sentiu o MNO se formar em seu estômago enquanto se preparava para o inevitável. O que eles querem de mim? Ela se perguntava, já sentindo que o tempo esgotava, então, uma figura no meio do grupo chamou atenção. Era o mendigo, mas agora algo estava diferente. Seus olhos brilhavam de maneira sobrenatural, fixos em Clara. Ele parecia triste, desesperado, mas ao mesmo tempo cheio de urgência. Clara, por favor, você precisa entender, suas palavras cortaram a noite como fio afiado. Aquela não era a primeira vez que Clara tinha visto aquele olhar, aquela intensidade. Mas o que ele sabia? O que Clara realmente descobrira para ser a chave daquele mistério, a tensão cresceu, como uma corda prestes a se romper. O que iria acontecer agora, quando os mundos se chocassem? Clara se sentiu perdida entre dois universos, mas uma certeza crescia dentro dela, sua vida nunca mais seria a mesma. Como a sombra crescente a sua volta e a urgência. Pulsando dentro dela, Clara se perguntou se conseguiria enfrentar o que estava por vir ou se as trevas a engolirían instinto de sobrevivência. Clara, é hora de escolher, a mulher disse, enquanto a escuridão se fechava ao redor, mas qual era a escolha que ela deveria fazer? Clara sentiu o arrepio quando o mendigo a encarou. Aquela intensidade em seus olhos fazia seu corpo tremer. Clara, por favor, você precisa entender, ele falava como se estivesse implorando por sua atenção, por uma resposta que ainda não estava pronta para dar. As sombras se aproximavam, cercando a praca como uma presença pesada. Clara sentiu que a respiração ficava mais curta, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. A mulher ao seu lado apertava sua mão com força, gesto que misturava proteção e ansiedade. ¿Por que está aqui? Clara finalmente conseguiu perguntar, a dúvida soando mais como grito interno. O mendigo hesitou, os lábios se movendo como se buscasse palavras em meio ao caos. Eles têm medo do que você pode fazer e isso os torna perigosos. A voz dele ecoou na noite, como se as paredes do lugar estivessem absorvendo cada sílaba. Foi golpe direto. O que ela poderia fazer que fosse tão aterrador? As pessoas na praca começaram a murmurar, cada uma captando a tensão no ar. Clara lançou olhares nervosos para os rostos ao seu redor, cada expressão carregando uma mistura de medo e curiosidade. Sentia-se observada, exposta, como se sua alma estivesse sendo dissecada por aqueles olhares. Clara, a mulher respondeu, quebrando a tensão, isso não é só sobre você. É maior do que isso. O que está em jogo pode mudar tudo.
O desespero en sua voz era palpable e Clara sentiu uma onda de compreensão. Ela estaba no centro de algo inmenso, escuro e aterrorizante, o mendigo de passo à frente, os olhos fixos nos dela novamente. Você precisa escola, Clara. Você seguiu este caminho e não pode voltar atrás. Ela sentiu o MNO se formando na garganta. Era como se a realidade estivesse LHS dando ultimato. Do que você está falando? Clara indagou, mas pequeno pedaço de sua mente já comecava a entender. O que ela havia feito? As visues, os medos, as sombras que a perseguían? Era tudo parte de algo maior, os passos e quando da rua pareciam querer engoli-las. A mulher ao seu lado apuxou para mais perto. Precisamos ir agora. A urgência na frase cortou o ar pesado. Clara hesitou, mas a voz do mendigo a paralisou. Se você não agir agora, ela será ou suas correntes. As palavras do mendigo flutuavam no ar, aviso que se misturava ao som crescente de passos. Clara viu as sombras se avolumarem, a escuridão se aproximando como uma fome que parecia insaciável. Clara, escola. A mulher a empurrou, mas Clara estava presa em momento de dúvida. Não sabia o que decidir, o que escolher. O peso da responsabilidade estava empurrando-a para baixo. Você está destinada a enfrentar isso. Apenas confie em si mesma. O mendigo gritou, sua voz ressoando na noite como eco. Clara olhou profundamente em seus olhos, desejando uma resposta, sinal. Repentinamente, grito cortou a noite, som aflitivo que tirou seu foco. Clara se virou, seu coração disparado. As sombras estavam mais perto agora, rostos distorcidos, mascarados pelo pânico. E então, dele se adiantou. Era homem, mas seu olhar era baixo, abismo que parecia sugar toda a luz ao seu redor. Clara se sentiu enjoar. O que eles querem? A pergunta saiu como sussurro. O mendigo balancou a cabeça e, como gesto rápido, apontou para a escuridão que acercava. Nada menos que sua alma le disse aquilo com calma absoluta, como se já tivesse testemunhado o fim. En aquele instante, Clara percebeu que a escola não era entre estar com eles ou contra. Era uma batalha pelo seu próprio ser. O na garganta se tornou grito interno. O que eu estou prestes a fazer pode mudar tudo. Pensou, enquanto o pânico começava a dar espaço a uma nova determinação, mas antes que pudesse tomar qualquer ação, a escuridão ao seu redor se intensificou. Uma sombra se aproximou, bracos longos esticando-se em sua direção, como se fossem tentáculos prontos para agarrar, prendendo-a em abraço sufocante. Clara olhou para a mulher e para o mendigo. O que eu escolho agora? O desespero se misturou a determinação, criando uma tempestade dentro dela, e em meio a tudo isso, a pergunta cruel permaneceu: ela conseguiria enfrentar as trevas ou sucumbiria a elas? A sombra se projetou ainda mais sobre Clara, seu corpo encolhido pela sensação de se ver no centro de uma tempestade. Ela sentiu seus batimentos acelerarem, uma batida surda e insistente que ecoava dentro dela. O medo atravesseia seus nervos como fio elétrico, enquanto a mão da mulher se apertava cada vez mais em torno de sua. O que você vai fazer? A mulher perguntou, a voz embargada, mas clara. O mendigo, com a aparência desgastada, olhou para Clara com uma intensidade que poderia rasgar a noite. Ele sabia que a escola dela naquele momento era crucial. Você tem que lutar, Clara. Sua voz soou como tambor, persistente e urgente. A escuridão ao seu redor parecia vibrar, e Clara respirou fundo, tentando acalmar a tempestade interna. Olhando o mendigo, ela se lembrou das visues que a atormentavam, dos sussurros que pareciam vir do fundo da noite. Havia algo mais por trás de tudo aquilo, algo que ela precisava descobrir. O que eu faço? Eu não sei o que está acontecendo. Clara desabafou, sua voz cheia de desespero. Para sua surpresa,
o mendigo nao hesitou. Confíe en seu instinto. Você sente isso, nao sente? O poder dentro de você. É sua única defesa. Ele olhou para a escuridão, que parecia se abrir e se fechar como uma boca faminta. O impulso dentro de Clara pulsou, uma certeza que ela nunca havia sentido antes. Poder? O que ele queria dizer com aquilo? Mas a resposta já estava nas sombras. As formas estavam se aproximando, e as expressões horríveis nos rostos pareciam quase artificiais, como máscaras de terror. Corra! A mulher puxou Clara pelo braço, mas Clara hesitou. Coragem? Onde encontrar em meio ao pavor? Outra vez sua vida parecia prestes a ser decidida, e então, o farol de luz apareceu no horizonte, como uma promessa de esperança. Clara sentiu que uma parte dela queria ir, mas outra parte a mantinha ali, presa. A escuridão não queria deixá-la partir. Se você não agir agora, o que acontecerá com você? As palavras do mendigo reverberavam em sua mente, ela olhou para o homem, para sua face desgastada, e entendeu. Ele não era apenas mendigo, ele era uma peca-chave na sua busca por respostas. Todos os olhos na praca estavam fixos nela, avaliando, julgando, como se a vida deles dependesse daquela escola. Como movimento decidido, Clara ergueu a mão e gritou, eu vou lutar. Aquelas palavras saíram como estouro, e as sombras pararam, confusas. A mulher ao seu lado sorriu, mas a expressão do mendigo estava séria. É isso que você precisa. Mantenha a mente clara. Ele gritou de volta, seu olhar intensificado, como se estivesse transferindo uma energia invisível para Clara. Então, uma onda de frio sobrenatural a envolveu. As sombras começaram a sussurrar, uma cacofonia de vozes distorcidas que tentava penetrar em seu espírito. Você não pode tarde demais não acredite nele os ecos a golpeavam com forca, e Clara sentiu seu corpo tremer. Precisava agir, precisava gritar, precisava se libertar do controle daquelas vozes. A luz no horizonte pulsava ainda mais forte agora, parecia chamar por ela. Ela tinha que encontrar coragem. Eu sou mais forte do que vocês pensam, gritou, e o silêncio mortal caiu sobre a praca. As sombras se excitaram, recuando pouco diante da forca de suas palavras, e, naquele silêncio, Clara sentiu uma onda de algo que nunca havia experimentado. Uma chama dentro dela, algo que parecia poder despertou. A ideia de liberdade brotava como grito. Mas, mesmo assim, a pergunta permanecia no ar, ¿era suficiente? Ela não entende, e eles também não, murmurou o mendigo, observando a transformação dela, os olhos brilhando como uma combinação de esperança e temor. O que você vai fazer agora, Clara? Enquanto as sombras começavam a se juntar, formando uma massa indistinta mais ameaçadora, Clara sabia que estava no caminho de uma escola que poderia mudar tudo. E a única certeza era, o que quer que fosse que estivesse à espreita, viria em busca dela, o pulsar da praca aumentou, e Clara sentiu que não tinha escola, a luta estava apenas começando. A verdade está perto e nada será como antes. As palavras explodiram de sua boca, juntas como uma determinação renovada. Mas o que realmente estava guardado nas trevas? Clara se questionou, sentindo arrepio percorrer sua espina. E o que aconteceria se a verdade fosse mais sombria do que ela poderia imaginar? Clara sentiu o coração quase sair pela boca. As sombras se excitaram por breve momento, mas logo voltaram a avançar, cada vez mais perto, como se tivessem sentido o poder que despertara dentro dela. Ela podia ouvir o murmúrio deles, mas a coragem pulsante em suas veias abafava os sussurros. Eu sou mais forte do que vocês pensam, já não era apenas grito, era também uma promessa. A mulher ao seu lado quase a puxou para trás, mas Clara já estava decidida. Ela olhou para o mendigo e viu seu rosto marcado pela vida, profundo e cheio de experiências. O que ele sabia?
Naquele instante, tudo estaba en jogo. Clara ergueu a mão, como se estivesse invocando alguma forca desconhecida. A luz no horizonte parecía uma extensa de la mesma, uma faísca adormecida agora en combustao. Você pode, Clara. Acredite, a voz do mendigo ecoou. Ela respirou fundo. O ar estaba pesado, carregado como cheiro de terra e medo, como se a noite estivese tentando sufocala. O corpo tremia, mas nao de frío. Era uma mistura de adrenalina e realismo, como se cada parte dela estivese gritando por acao. Entao, no medio do pánico, ela se lembrou das visues, dos susurros que lancavam sombras sobre sua mente. Havia uma escola aqui, uma possibilidade que poderia levá-la a camino completamente diferente, como grito gutural. Clara fez o que parecia impensável. Ela avancou em direção à escuridão, por momento se sentindo invencível. Chega, foi tudo o que ela disse. No instante que suas palavras romperam o ar, algo inesperado aconteceu. As sombras, antes tão ameaçadoras, começaram a recuar, como se sua forca estivesse dissolvendo o poder deles. Isso mesmo, Clara. Mantena apresao, o mendigo gritou, mas a luta não tinha terminado. Clara sentia o frio penetrante da escuridão, tentando puxá-la de volta, tentando arrastá-la para o abismo onde tudo era desconhecido e aterrador. As vozes voltaram a vibrar, mas agora eram diferentes, seu tom era de desespero. Você não pertence a este lugar. Você não pode escapar, ecoavam como lamentos perdidos, mas Clara estava decidida. Voces não me controlam. Ela avancou mais, conectando-se com aquela luz que pulava e dancava à sua frente. Por instante, viu o caminho diante dela se desenrolar. Era como se cada passo seu iluminasse pouco mais a escuridão. Mas, de repente, grito gelado cortou o ar. Clara parou, sintonizando-se como horror à sua volta. O que foi isso? Seu olhar se desviou brevemente, e foi quando ela percebeu que as pessoas na praca estavam em choque, os rostos pálidos e arregalados. A mulher ao seu lado olhou para trás, seu medo agora palpável, era uma forma emergindo das sombras, a figura tinha contornos indefinidos, mas o olhar fixo e penetrante deixava claro que ela não estava sozinha. Clara sentiu a respiracao falar, aperto no peito que a fez duvidar de sua loucura. O que é isso? Ela murmurou, e uma onda de frio cortante a envolveu. O mendigo também pareceu perceber, seus olhos se alargaram e ele começou a recuar. Clara! Corra! É a essência deles. A essência. A ideia reverberou em sua mente. O que era? É como eles podiam estar se unindo, tomando forma e substância? Você não pode confiar neles. Eles são. O mendigo não conseguiu terminar a frase, a forma oscila, como se estivesse à beira de se concretizar, pronta para atacar. Clara estava paralisada, os sentimentos confusos misturando-se em sua cabeça. O que vou fazer? A pergunta soou intensa e aterradora, e a pressão crescendo em seu peito era quase insuportável. Então, enquanto a figura tomava forma, Clara viu perto do chão uma pequena pedra brilhante, pulsando como uma luz própria. Era algo quase familiar. Ela se agachou, o impulso de agarrá-la quase a fazendo esquecer o perigo. Mas no instante em que tocou a pedra, imediatamente sentiu uma conexão eletrizante, e as sombras começaram a se agitar novamente, rosnando como bestas famintas, como se a pedra fosse farol em meio à tempestade. No seu coração, Clara. O poder está dentro de você. O mendigo. Gritou antes de dar passo atrás. Clara segurou a pedra com firmeza, seu olhar fixo nas sombras à frente. O que ela faria agora? Era hora de agir. Mas poderia uma simples pedra se tornar sua arma? Manto de silêncio pairou sobre a praca, quebrado apenas pelo som frenético de sua respiração. O tempo parecia congelar, e enquanto Clara olhava para a essência ameaçadora, uma sensação diferente a invadiu.
¿Es en aquella pedra estivese a chave para entender quem realmente era? Clara sabia que a batalla estaba prestes a se intensificar, e a pergunta latente em sua mente não era mais apenas eco, o que esa esencia que agora deseja dominala? Coragem. A luz. A verdade. Clara estaba prestes a descobrir. Clara ficou lá, segurando a pedra com forca. O frío a envolvía, mas dentro dela, uma centela comecaba a brilhar. A escuridão, que antes parecía imbatível, agora parecía hesitar diante da luz que emanaba do pequeno objeto. A verdade pulsaba em seus dedos, uma conecao que a tornaba mais forte, a esencia sombría se formaba em bulto, moldándose como desespero e a raiva. Você não pertence a este lugar. A voz dele ecoou, grito repleto de dor. Clara sentiu uma onda de medo, mas sua determinação comecou a superá-lo. E sou mais forte do que vocês pensam, gritou novamente. As sombras hesitaram, e isso a encorajou, ela sabia que precisava agir. Lembrou-se das palavras do mendigo, o poder está dentro de você. Clara olhou para a pedra e sentiu impulso, calor crescente em seu interior. Era a hora de mostrar aquelas sombras que não seriam mais suas prisioneiras. E não vou deixar vocês dominarem minha vida. Declarou, erguendo a pedra no ar brilho ofuscante emergiu dela, rayo de luz que cortou a escuridão como uma faca. As sombras gritaram, uma cacofonia de voces que tentavam dissuadi-la, mas Clara se manteve firme. E sou a responsável pela minha própria história. Ela canalizou sua energia, concentrándose na luz da pedra e na forca que crescia em seu interior. Uma explosão de brilho iluminou toda a praca, e as sombras começaram a se dispersar, como se a luz fosse água que as dissolvia. O mendigo observava, maravilhado. E hizo, Clara. Libértese. O pánico na sombra se transformaba en furia. Elas tentaram se unir novamente, mas Clara não hesitou. Deixe minha vida agora. E não sou mais fraca. E, com esse grito, uma onda de luz jorrou da pedra, envolvendo tudo ao seu redor. A praca despertou num clarao, e as sombras foram empurradas para longe, o mendigo apareceu ao lado de Clara, agora mais forte, mais real. Você fez isso. Você mudou tudo. Ele disse, os olhos brilhando com gratidão. Clara mal podia acreditar no que acontecia. A escuridão estava sendo expulsa, e a luz se espalhava como uma onda de esperança, as pessoas na praca, antes perdidas, começaram a se energizar. Com cada momento, suas expressões mudavam, de medo para determinação. Clara! Clara! Começaram a gritar, suas vozes se unindo em coro de apoio. Elas se tornaram solidárias, lutando juntas contra o que as ameaçava. Finalmente, a essência sombria se dissipou, e com isso, o medo e a insegurança que antes as envolviam foram embora. Clara sentiu grande peso se levantar de seus ombros. Ela havia encontrado seu poder. A jornada que começara como gesto de compaixão agora resultara em uma revolução espiritual, olhos se voltaram para ela. Havia sorrisos, risos e uma nova energia pairando no ar. Clara olhou ao redor, seus olhos encontrando os de Lucas, que estava a poucos passos. Ele sorriu, uma expressão de orgulho e amor. Lágrimas de alívio escorriam pelo rosto dele ao vê-la assim, tão empoderada, a mulher misteriosa, sua guia, agora estava perto. Você viu o que você é capaz de fazer, Clara. Nunca se esqueça disso. Você é uma luz em tempos de escuridão. Clara sorriu, sorriso que dizia tudo. Ela tinha escolhido lutar. En aquela escola, ela descobrira não apenas quemera, mas também a forca que sempre estivera dentro dela. A noite não era mais ameaçadora, mas uma testemunha de sua transformação. Então, em meio a um novo amanhecer, Clara se despediu do mendigo como aceno firme. Ele apenas sorriu, sabendo que sua luta não tinha sido em vão.
E ao caminar en direcao a luz crescente, Clara sabia que novos desafíos ainda viriam. Mas ela estava pronta. Nunca máis deixaria a escuridão dominá-la, e assim, a historia de Clara chegou ao fim. Mas, amigos, antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esta é a hora de mostrar seu apoio. Não se esqueça de esmas o botão de like e alimentar o algoritmo, porque todo seu apoio faz a diferença. E eu quero saber de vocês en chamos. Comentários com suas opiniões e teorias sobre essa conclusão. O que vocês acham que acontece com Clara agora? Não esperem mais, compartilhem este video com ao menos 5 amigos que precisam ver isso. Vamos juntos criar essa comunidade incrível.